Olá, boa noite, Mariela. Doutor Marcelo. Boa noite, dona Marilene. Olá, Oi, doutora doutor Marcelo. Poliana. Tudo bem? Tudo excelente nesse fim aí de tarde, início de noite, né? Maravilha. Deixa eu só tirar um negócio que eu coloquei aqui, Uhum. que eu não gostei, não. Um negócio estranho aqui. Não, eu não curto ficar colocando defeito nenhum, não. Eu sou do jeito que eu sou aí, ó, sem efeito nenhum. Tá Se tá, ótimo. Eu botei se eu tô efeito e não feio, tô feio. gostei. Se tô bonito, tô bonito. É que quinta-noite, né, doutor? A gente já tá assim um pouquinho cansadinho, né? Já Vou tão conseguir tirar, puxado. mas vai ser assim mesmo. Tá ótimo. Boa noite, doutora Jaque, doutor Marcelo Fontes. Uma hora eu quero chamar o doutor Marcelo Fontes, né, doutor Marcelo? Eu acho que ele vai Ah, já, águia, né? já eu chamo ele, mas eu chamo o doutor Marcelo. Ele tá bem tímido, porque eu Ele chamo tá ele e ele não quietinho. aparece. Uma hora eu vou abordar ele de jeito. Vou convidar É, tem que ele para uma. chamar ele para ver se ele entra aí para a gente, porque com certeza ele tem muita coisa a contribuir aí, um aluno formado, uma águia formada Uma no nosso águia curso, já, né? né? Então, ó, eu vou falando, águia não é tímido. Então, vai passando uma outra aula lá comigo para perder a timidez. Eu que o diga. Teve um dia aqui, foi no domingo passado, eu entrei numa live, a doutora estava lá, entrei numa live lá do grande professor Valdir Costa. Entrei de pijama. Era 8 e tarará da noite. Eu falei assim: ah, quer saber? Vou entrar. E pronto. Tem que entrar, né? Aqui é Big Brother, a vida como ela é. Exatamente. É que mulher não dá pra estar de pijama, né, doutor? Não dá, não Não, fica mulher não muito tem legal, condição. né? Mas Mulher tem que vocês. passar batom, tem Não, que fazer mulher é. maquiagem. Exatamente. Então, assim, a gente tem que, às vezes, improvisar, assim. Eu já acho que eu já vou deixar já o roupão já, assim, perto da cama. Na hora que for acionada, tem que ir pra frente da LED. Isso aí. Bom, doutora, o que, que vamos conversar hoje na sua live? É sua. Eu sou Doutor, seu convidado. eu fico muito grata por arrumar esse tempinho para a gente bater um papinho sobre perícia médica. Eu Ah, acho que é um tema que a bacana. gente tem que pontuar aí incisivamente, né? Porque Sim. é uma dúvida que não cessa, né, doutor? Todo dia, o Sim. tempo todo, todos os advogados, segurados, requerentes, todo mundo não cessa, não esgota essas Ó, pendências, essas. e por falar em dúvida, deixa eu ensinar uma coisa para o pessoal que está assistindo a gente aqui. Não pergunta, não faça pergunta nos comentários. Comentário é para você comentar. Ah, que legal, tá bacana, show, papapá. Você tem uma pergunta para fazer, você vai clicar nesse balãozinho que tem uma interrogação. Você clica ali, faz a sua pergunta, porque aí a professora não vai perder a sua pergunta. Porque às vezes a gente está aqui num bate-papo tão importante, você fez a sua pergunta, o que aconteceu? Ela subiu, a gente nunca mais viu. Aqui nesse balãozinho não perde. Aproveita para honrar a professora Poliana. Quinta-feira à noite, ela podia estar lá descansando, tomando banho de banheiro, ela está aqui para trazer informação para você. Então, como é que você vai honrá-la? Você vai dar coraçãozinho, mete o dedo no coração, gente. Tem medo não, não dói não. Mete o dedo no coração, isso aí. Vai colocando aviãozinho. Tem um, ó, a gente vai falar sobre temas periciais aqui, tá? Então, Doutora Poliana é assistente social. Ó, uma das melhores que eu conheço, tá? Tá na minha equipe porque é bom, senão não tava, né? Porque a águia voa com águia, a águia não voa com pombo, a águia não voa com canário, a águia voa com águia. Então,
a mulher manda bem na área. Então, presta atenção. Isso aí, coraçãozinho, já encaminha já os aviõezinhos para que seus colegas, seus amigos já possam ver essa live que a gente vai discutir mesmo. Ó, a doutora Elisângela Coelho está dizendo aqui, ó, é excelente mesmo. E é Ah, mesmo. gente, Tamo eu e a junto. doutora Elisângela já debatemos já algumas coisas. É, eu vi. Mas diga lá, doutora, quais são as dúvidas que você percebe aí no âmbito jurídico, que os advogados têm, que os assistentes sociais têm, quando eles vão tentar ajudar, então, o segurado, né, em ações previdenciárias, né? O que Doutor, você percebe, que você gostaria que a gente tocasse no assunto, porque aqui a live é sua. doutor, eu acho que a gente precisa pautar a respeito do laudo médico e da situação, se precisa ser um médico especialista, qual o tempo da validade do documento, essas coisas, esses detalhezinhos que às vezes o requerente, o cliente faz ao advogado e ele tem aquela duvidazinha assim, não, às vezes não consegue ter assertividade. Quando o advogado pede os documentos lá na parte administrativa e o requerente tem que levar o documento, esse documento é recente, tem que ser recente, tem que ser do médico especialista, pode ser do médico do clínico geral do SUS, do postinho. Como é que é esse documento Joia. comprobatório? Muito boa sua pergunta. Eu vou pedir para a professora colocar o tema aqui embaixo e fixar para o pessoal, conforme vai entrando, saber que a gente vai falar de coisas importantes sobre perícia médica. Então, ó, tema de hoje, perícia médica, né? Para o pessoal ir sentindo aí do que se trata. Bom, vamos lá, sua pergunta é muito pertinente. A primeira coisa é o seguinte, a gente não mora num país da Europa. Né? Um país da Europa, você cruza de um lugar a outro em horas. 4, 5 horas você cruzou Portugal. Né? Então, não é grande. Então, o que a gente tem? A gente tem uma realidade muito diversificada no nosso país. Então, não existe uma receita de bolo para esse tipo de pergunta. Mas existe uma coisa que eu chamo de bom senso. Tá? Bom senso é uma coisa que você precisa desenvolver. Você não compra em farmácia. Então, o que é esse bom senso? Se a sua cidade é uma cidadezinha pequenininha do interior, que não tem nem hospital, tem um postinho do saúde da família lá, né? Então, e é feito por um clínico, um médico recém-formado. Cara, é o que você tem, né? É o que você tem aí, então, para poder, como é que eu vou dizer, usar como prova material, tá? Na perícia. Aí o perito que vai pegar isso, tanto o perito do INSS quanto o perito judicial, ele não tem como exigir de um cliente, de um segurado, que ele tenha um laudo médico emitido por um neurocirurgião. Não tem como, pô, não tem na cidade. Uhum. Agora, se no caso, ele está numa cidade maior, o caso dele é um caso mais complexo. E ele vem só com aquelas, né, aqueles atestados fracos, aquele atestado só de medicamento, ou então uma receitinha, quer dizer, ou então aquele atestado, 3 dias por cefaleia e tal, é fraco. Eu costumo dizer o seguinte, para você, advogado, elaborar uma inicial robusta, uma inicial contundente, uma inicial que realmente possa levar você a ter uma chance de êxito, é importantíssimo você ter um laudo emitido por um especialista, se possível for. Por quê? Porque o especialista ele vai adentrar na questão da doença, ele vai descrever desde quando ele está tratando o seu João, né? Como é que foi feito o diagnóstico,
Que exames complementares foram realizados, que tratamento foi feito, precisa fazer cirurgia ou não. Então, ele vai fazendo essas perguntas, né? Vai colocando isso no laudo, vai informando esse laudo, e o perito, ao pegar um laudo desse, ele consegue compreender o que esse segurado tem. Aí, aliado a uma inicial onde você descreve bem detalhadamente como é que é a profissão do seu cliente, o que ele faz, né, como é que ele trabalha, qual é o gesto laboral que ele faz, né, que descrever as atividades dele, quais os movimentos que ele realiza. Aí o pessoal fala assim, entendi, ele tem a doença na coluna, né? Ele tem aí uma hérnia de disco L4, L5, comprimindo aí o feixe nervoso, dando nele um quadro de lombocetalgia à esquerda, e ele trabalha como produtor rural, carpindo lá o terreno, plantando, e aí ele precisa se abaixar, fazer força, ele não consegue trabalhar. Então, a gente tem aí um desenho da situação que possibilita, então, o perito afirmar se existe ou não existe a incapacidade laborativa, tá bom? Ótimo, acho que ficou bem claro. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta. E se o segurado, ou o cliente, no caso, ele precisar de uma intervenção? Ele está limitado, ele não consegue exercer atividade laboral e o médico está indicando ele uma intervenção cirúrgica, um procedimento mais robusto. Ele é obrigado a fazer isso? Não, o INSS a gente vê muitas vezes isso acontecendo no INSS e vê muitas vezes isso acontecendo na própria perícia judicial. O perito, porque assim, o que a lei determina? Que se o segurado ele se nega a fazer o seu tratamento médico indicado para a doença, ele perde o seu direito, desde que esse tratamento não seja uma cirurgia, por exemplo. Tá? Então, ele não é obrigado a fazer cirurgia. Vou dar um exemplo aqui que pode acontecer. O trabalhador braçal, pedreiro, ele tem uma hérnia, né, inguinal. Então, o intestino dele saiu para a região inguinal, daquela bolsa lá no testículo dele. Coitado, tem uma coisa enorme lá, que incomoda, que é perigoso, que o incapacita. Gente, a coisa mais fácil, a primeira cirurgia que um residente de cirurgia aprende a fazer é hérnia inguinal e hérnia umbilical. É a coisa mais idiota de ser feita. Né? Você empurra o intestino para dentro, você costura o músculo, fecha a pele e acabou a cirurgia. Né? É muito tranquilo. Só que, presta atenção, esse empregado, esse trabalhador, ele morre de medo de se submeter a uma cirurgia. Ele acha que ele vai morrer, ele tem medo de injeção, ele tem medo de ser cortado. O cara tem pavor. Ele não pode ser obrigado. Existe uma coisa que diz o seguinte na lei: ninguém é obrigado a fazer nada que não seja por força da lei. E não existe lei nenhuma que obrigue a pessoa a se submeter a um procedimento cirúrgico. Então, embora o caso dele seja de fácil resolução, ele continua incapaz enquanto ele não operar. É incapacidade. Incapacidade para o trabalho. Entende? Então, ele não é obrigado. Agora, ele se recusa a tomar medicamento. Ele se recusa a ser atendido pelo SUS. Ele se recusa a fazer psicoterapia. Aí, meu amigo, se recusou, acabou a conversa. Tá? Né? Excetuante aí, a gente entra em algumas coisas que são complexas. Por exemplo, interessante você ter puxado essa pergunta, professora, porque, deixa eu te falar uma coisa. Por exemplo, o alcoolista. O cara tem uma resistência extrema a se tratar. Primeiro, porque ele não reconhece que ele é dependente químico. Ele não reconhece. Então, nessas situações que o cara é um alcoolista e ele tem uma dificuldade, uma resistência de tratamento, essa resistência de tratamento também pode ser configurada como um problema de saúde. Tá? Então, tudo isso, por isso que eu digo assim, olha, não existe. E a coisa que eu falo para os meus alunos no curso,
é o seguinte, não existe, me vê um modelo padrão. Você tem um modelo padrão para fazer isso? Um modelo padrão para fazer aquilo? Não existe modelo padrão, sabe por quê? Porque as pessoas não são iguais umas às outras. Né? Hoje a Poliana está de um jeito. Daqui a 6 meses é outro. Se eu tiver que fazer uma quesitação para ela, ou avaliar o quadro de saúde dela, vou ver uma pessoa diferente daqui a 6 meses. Por isso que não dá para a gente generalizar e ter um modelo padrão, uma inicial padrão, uma quesitação padrão, uma impugnação padrão. Não existe, querido. Presta atenção. Toda ação que você fizer que envolver benefício por incapacidade ou BPC é estado da arte. Você vai ser um artesão, você vai ser, né, assim, vai trabalhar num ateliê, você vai fazer uma peça única, inigualável, não vai ter nada parecido. Porque se você quiser começar a fazer tudo igualzinho, achando que tudo é igual, por exemplo, você vai fazer uma ação aí do FGTS. É tudo igual, gente, só muda o CPF da pessoa e o quanto que ele recebeu, né? Agora, quanto que ele recolheu de FGTS. Agora, para ações que envolvam perícia médica, seja BPC, seja benefício por incapacidade, pare com isso. Se você está fazendo, usando modelinho, modelo pode ser uma fonte de inspiração. Para inspiração é 10. Só para você falar, entendi o jeitão que ele faz. Mas você pegar, copiar, colar, você esquece isso. Eu acho que até entra no mérito, doutor, porque tem CIDs que ele tanto vale lá para o BPC quanto para o benefício por incapacidade. A diferença é se contribuiu ou se não contribuiu, né? E as pessoas, às vezes, esse CID dá isso, esse CID vai para aquilo, e não é o CID, é a limitação, né? Porque às vezes até uma pessoa, no caso do procedimento, da intervenção, às vezes ele não está se negando, mas a fila de espera é muito grande. E assim, daqui a 12 meses só que ele vai conseguir realizar o procedimento. Então, nesse período, nesse lapso de tempo aí, ele precisa estar coberto pela Previdência, né? Então, assim, há mérito de julgar, de aceitar e acatar. É um processo válido isso, né? Pela luta disso, né? Porque às vezes eles não entendem. O cliente, quando o advogado está explicando, parece que ele não entende que o que define o direito dele é a incapacidade. É a situação dele momentânea, né? É momentânea. Não quer dizer que vai invalidar ele, que ele vai conseguir um benefício por incapacidade permanente. Pode ser temporário a longo prazo de 2 anos, que é o que concede no máximo aí, depois vai renovar, vai passar pelas outras perícias aí, né? Então, assim, eu acho que é válido pontuar que não é a CID que determina qual é o tipo de benefício também. Perfeito. Né? Olha, Poliana, você falou muito bem falado aí. Eu estou vendo aqui, tem até uma pergunta do Eric aqui, que eu já vou responder para o Eric. Mas deixa eu falar uma coisa. Eu recebo lá no meu canal, tem um canal do YouTube com 590 mil seguidores. Tudo, basicamente 95% é de segurado. Né? E eles vivem fazendo a seguinte pergunta. Doutor Marcelo, hérnia de disco, L4, L5, dá direito a benefício? Doutor Marcelo, artrose do joelho, dá direito a benefício? Eu falo, querido, vocês estão olhando errado. Vocês estão olhando para a doença. Doença nenhuma dá benefício. O que dá benefício é a incapacidade que aquela doença gera em você. Então, por exemplo, vamos lá, um trabalhador braçal, né? Um pedreiro que carrega peso, que tem que virar laje, mexer com cimento, carregar tijolo. Se ele tem uma hérnia de disco lombar, ele pode estar incapaz sim. Mas se é, por exemplo, um assistente social, um médico, né, um advogado, né, um trabalhador bancário. Ora, ele pode ter hérnia, pode ter de vez em quando um incômodo, mas isso não é incapacitante. Por isso que não tem como a gente responder assim, ó, tal doença dá incapacidade. Então, assim, esse tipo de dúvida vindo da parte do cliente, a gente compreende, até por culpa, né, de uma
uma nomenclatura equivocada, o nome de um benefício equivocado dado pelo INSS, que às vezes eu chego à beira aí da conspiração, parece que foi feito de propósito, né? Auxílio-doença. Então você chega para uma pessoa, né, que nunca estudou, uma pessoa analfabeta, ou você pega um professor universitário que não seja da área jurídica nem da área médica, e você pergunta para ele assim, o que você entende por um auxílio-doença? Ele vai dizer, senhora, é um benefício que a gente recebe quando está doente. Tipo, não é? Mas não. E aí, isso impregnou, não só nos segurados, como impregnou também nos advogados, né? Nos assistentes sociais e nos médicos. Então, Toda o que a classe, gente. né? Toda a classe. Só que aí corrigiu-se esse erro, graças a Deus, e mudou essa nomenclatura. A nomenclatura agora é benefício por incapacidade laboral temporária ou definitiva. Por quê? Porque o INSS é uma seguradora. E o que essa seguradora ela assegura? Né? Qual é o objeto que ela protege? Ela não protege a sua saúde. Porque se ela protegesse a sua saúde, toda vez que eu ficasse doente, eu recebia o seguro. Ela protege o quê? Ela protege, então, a capacidade laboral de uma pessoa. Entende? Então, por exemplo, você faz um seguro de um carro. Aí, você fez o seguro do carro secão, só do carro. Aí você tinha lá um computador de 10 mil reais dentro do carro. Aí o carro bateu, deu perda total, perdeu o computador. Você fala, eu quero receber o dinheiro também do computador. O cara fala assim, mas senhor, o computador não faz parte da sua pólice de seguro. O senhor teria que pagar um pouquinho a mais para garantir o transporte de equipamentos e tal. O senhor não pagou, não recebe. Então é isso que eu quero dizer para vocês que estão assistindo aí no Instagram da professora Poliana, que não é a doença que garante o benefício. Preste atenção numa frase que eu vou falar. Todo benefício, toda incapacidade laboral, ele é fruto ou de uma doença ou de um acidente. Sempre. Sempre você vai ter ou uma doença ou um acidente, tá? Agora, você nem sempre, todo acidente e toda doença vai gerar uma incapacidade. Tá certo? Se me permite, Poliana, posso responder aqui o Eric? Claro, O Eric claro, colocou a sim, seguinte sei, pergunta. Eu tenho uma perícia para fazer, como posso chegar lá para ser aprovado? Bom, vou te dizer, coisa mais simples do mundo. Conte a verdade. A verdade. Não minta. Leve seus documentos organizados, organiza na pastinha em ordem cronológica lá, do mais antigo para o mais novo, coloca lá os documentos, leve seus documentos originais, é importante. Fique tranquilo, se programe para chegar com meia hora de antecedência, porque problemas podem acontecer no trânsito, né? Para você chegar lá esbaforido ou chegar atrasado, tá certo? E aí, conte a verdade. Deixa o perito te perguntar. Não fica querendo ensinar o perito. Deixa ele te perguntar. Ele vai te perguntar, você vai respondendo. Ele perguntou, vai respondendo. De repente, você percebeu que teve uma pergunta importante que ele não fez. Aí você pode chegar assim, doutor, tem uma coisa importante aqui na minha história que o senhor não perguntou. Ele vai falar, o que é? Aí você conta. Olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Na hora do exame, infelizmente, muitos advogados sim, chega lá chorando, chega lá se arrastando. Não faz isso, cara, porque o perito, ele é expert em detectar. Grande doutor Walter Cunha, um abraço para ti. O perito é expert em identificar o quê? Simulação. Então, se você exagera um pouquinho, ele sabe, porque a medicina é muito clara. A gente sabe que determinadas manobras geram dor e outras não geram. Se o cara está mentindo, ele vai dizer que gera dor na manobra correta, mas vai dizer que gera dor na manobra que não era para gerar. E se ele inventou alguma coisa, o que o peito vai entender? Opa, está mentindo. E, querido, na cabeça dele é o seguinte, quem está mentindo tudo. Às vezes, a pessoa tem até uma incapacidade laboral, tem até uma dor incapacitante, mas vai levar um indeferimento no processo administrativo ou vai levar uma inexistência de incapacidade no laudo pericial, porque exagerou, mentiu,
tentou fazer com que a coisa fosse maior. Então, queridos advogados, não façam isso. E queridos seguidores aqui do Eric, se teu advogado orientou você a exagerar, sai desse advogado que ele está equivocado. Tá bom? O doutor, acho que é válido também pontuar, exagerar em questão de documentos médicos que não estão ligados à incapacidade. Porque não adianta levar a pastinha com todo o histórico de doenças dos últimos anos. Eu só tenho que levar a doença associada. Vamos dizer que o cara é hipertenso, tem diabetes e agora ele sofreu alguma coisa. Então, se associa-se a incapacidade, um agrava o outro, ok, leva. Agora, levar a pastinha com o histórico dos últimos 5 anos, 10 anos, o perito ele tem o histórico lá de todos os laudos apresentados nas últimas perícias, de todas as agências que ele passou, né? É bom esclarecer isso, porque não adianta, às vezes, alterar também a APS, a Agência de Previdência, e levar, né? Porque o prontuário dele é virtual. Se ele for em Portugal, se ele passar, presta atenção no que eu vou falar, se ele passar em perícia médica em Portugal, que lá tem perícia do INSS, se ele passar numa perícia médica lá, vai ter o histórico dele do Brasil. Exatamente. Então, não se iluda. Então, não adianta você querer correr de um lado ou para o outro. Então, não existe, qual a orientação? É isso que a doutora falou. Então, é aquilo que eu contei e se o seu caso é coluna, só coluna que está te incapacitando, leve tudo relativo à coluna. Mas olha, e o resultado de colesterol, triglicerídeo, glicemia e não sei o quê? Eu tenho diabetes, eu vou levar. Para quê? O diabetes não está te incapacitando. Não acredite que colocando muito exame, você vai convencer o perito, ele vai chorar. Meu Deus, quanto exame, eu tenho que dar alguma coisa. Não é, cara. O perito, o papel do perito, olha só. Mas o perito é frio. Ele tem que ser frio. Por quê? Porque ele precisa analisar à luz da lei e à luz da medicina. Então, ele tem que olhar o processo, entender o processo, né, examinar a pessoa e ver se tem ou não tem, né, incapacidade, se tem ou não tem nexo com o trabalho. É isso, estabelecer o tempo. Olha, será que é definitivo, é uma sequela, ou será que não é? Eu quero aproveitar um momento, doutora Poliana, para pedir para o pessoal clicar ali, ó. Quem é meu seguidor que não conhece a Poliana, vai clicar lá na setinha ali de cima, e mostra a setinha aí, doutora. Tá lá em cima, ó. Lá do seu rostinho. Do lado do seu rostinho. Só botar o teu dedo aqui. Do outro lado ali, ó. Ali. Lá em cima. Isso. Você vai clicar lá na setinha. Isso. E aí vai descer isso aí. Vai aparecer o meu nome e o nome da Poliana. Então, se você é meu seguidor, você vai clicar na Poliana. Se você é seguidor da Poliana, você vai clicar no meu nome. E se você não é seguidor de nenhum dos dois, você caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo. Né? Aqui só tem área. E aí você vai clicar nos dois para você passar a seguir a gente e não perder nenhuma informação importante. Exatamente. Bem lembrado, doutor. Eu esqueço de pedir para seguir, para dar o coraçãozinho. Eu esqueço esses detalhezinhos. Não, eu não tenho mais pergunta aqui. Mas só você apertar em cima de pergunta que encerra essa pergunta para fechar. Aperta em cima do... Isso! Aí, tá ficando craque já no Instagram. Uma hora eu aprendo. Muito bom, muito bom. Mas tô gostando das perguntas. As perguntas são boas que você está trazendo aí pra gente. O que mais você tem dúvida, doutor? Doutor Marcelo, o que eu tenho dúvida é que, assim, toda hora chega a pergunta, não sei se para o senhor chega, mas para mim chega. Visão monocular. Como é que está compreendido hoje? O perito, quando o advogado faz a inicial, era trabalhador rural, com a visão monocular. Como é que está isso no INSS? Está entendido? Já é incapacidade? Olha lá, vamos lá. Primeiro, então, vamos entender que visão monocular é uma patologia, é uma doença específica. Pá! Fechou. Visão monocular significa que o cidadão é cego de um olho, mas o outro olho está beleza. Tá? Essa é a visão monocular.
Dá direito ou não dá direito? Volta para aquela questão. Depende da profissão da pessoa. Tá certo? Então, vamos olhar em cima da visão monocular sobre três perspectivas. Dou duas perspectivas. Benefício por incapacidade, BPC e auxílio acidente. Vamos dissecar essas três coisas. Cadê o coraçãozinho aí? Cadê o coraçãozinho aí para a doutora Poliana? Mete o dedo no coração, que eu vou estar falando uma coisa aqui, eu dou em aula isso, hein, gente? Você está recebendo de graça aqui. Então, no mínimo, honra aí a professora que me convidou para a gente estar aqui. Então, vamos lá. Em termos de incapacidade laboral, passar daquele momento traumático, o cara perdeu o olho no acidente. É óbvio que ele vai ficar afastado daquele tempo, tá? Esquece isso. Agora, o que restou? A sequela. Ele está bem, não tem dor, mas ficou cego de um olho. O que acontece com esse cara? Será que ele tem direito a um benefício por incapacidade? Depende. Lembra? Depende do quê? Da profissão dele. Então, se ele for piloto de aviação, não pode mais. Ele está definitivamente incapaz para ser piloto. Tá? A ANAC não permite. Se ele for motorista profissional, ele está definitivamente incapaz. Por quê? Porque o Detran não autoriza. Agora, se ele é um pedreiro, qual é o problema dele ter visão monocular? Vida que segue. Se ele é um advogado, vida que segue. Se ele é um médico, vida que segue. Então, tirando... quais são as outras profissões que podem gerar uma incapacidade? Por exemplo, ele é um microcirurgião, ele trabalha com aparelhos, que ele tem que ter uma visão tridimensional, aí ele não consegue ver coisas minúsculas, aí ele pode ter uma incapacidade para aquela função definitiva. Ele é relojoeiro, olha, ele não consegue. Tudo bem, mas tirando essas profissões específicas, eu não enxergo mais nenhuma condição que gere para o trabalhador monocular um benefício de incapacidade permanente, por exemplo, uma aposentadoria por invalidez. Não tem. Bom, vamos lá para o BPC. Ou antes disso, a aposentadoria do portador de deficiência. Legal. Como é enquadrado? Então, o portador da visão monocular, no caso da aposentadoria, doutora, de portador de deficiência. Tá? Essa é importante. Segura essa pergunta aí. Eu quero antes convidar o pessoal que está aqui assistindo a nossa live, que no dia 31 de julho e dia 7 de agosto, eu estarei lançando, estarei já executando a quinta edição, já acabou um dedo, não a mão, né? A quinta edição do mais fantástico curso de perícia médica para advogados. O curso chama Voo de Águia 2021, Imersão em Perícia Médica Previdenciária. O que eu ensino lá? Eu ensino, tá vendo o que eu estou falando aqui? Isso aqui é a ponta do iceberg. O pessoal diz assim, doutor Marcelo, se o que o senhor ensina na live já é bom e de graça, imagina o que o senhor não ensina quando cobra. Então vai lá, são 10 horas. Curso, né, doutor? 10 horas. 10 horas na teoria, né? Porque vai para 12, 13, 14 horas, né? De curso. Você vai aprender conceitos, como eu estava falando aqui, doença, incapacidade, DI, DID, acidente de trabalho. Você vai aprender um monte de coisa. Vai aprender a escolher os casos. Qual cliente que eu pego? Vou pegar qualquer cliente? Não, você vai saber escolher quais clientes que você vai pegar em cima de perguntas. Você vai aprender a perguntar, entrevistar o seu cliente para saber, primeiro, qual o melhor benefício para ele. A gente está fazendo isso aqui agora, um estudo de qual o melhor benefício para uma visão monocular. Né? E se vale a pena ou não pegar aquilo ali. Bom, uma vez que você escolheu, como é que eu faço uma inicial robusta, contundente, que fale não só para o juiz, gente? Vocês têm que parar de falar só para o juiz. Vocês têm que falar... Aí o doutor Marcelo Fontes diz o seguinte, separa a marmita para almoçar durante o curso. Para acabar 1 hora, acaba 2, 2h30, é isso mesmo, né? Obrigado, doutor Marcelo. Né? Vou chamar você já para participar de live, tu não vai fugir, não. Vamos lá. E aí você vai aprender quais exames que você junta. Junto todo tipo de exame, eu vou explicar a diferença de laudo, de atestado médico, como ter um laudo. Inclusive, quando você se inscreve no curso, Poliana,
você já ganha o meu livro mais vendido, o laudo médico na perícia. Ou seja, o que tem que ter no laudo médico para ser levado na perícia? Já ganha de graça esse e-book, que é um e-book mais vendido meu. Bom, depois você vai aprender a fazer quesitos, né? O quesito é a alma, eu falo isso toda vez, é a alma, não é uma penada não, mas é a alma do laudo médico. Todo perito, quando vai escrever o laudo dele, ele faz o laudo em cima da quesitação. Então, você precisa saber quesitar. E, por último, como impugnar um laudo? Para de fazer juspeniande, de reclamar. Ah, o perito não é especialista na doença. Ah, o perito não colocou a mão. Ele foi grosso. Ah, o perito fez em 10 minutos. Isso você não consegue fazer nada. Você tem que aprender a falar para o juiz o seguinte: Excelência, eu tenho provas aqui, materiais, de que o laudo falhou tecnicamente, ou falhou eticamente, ou falhou juridicamente. Por quê? Quando você comprova isso para o juiz, Poliana, sabe o que acontece? O juiz diz assim, caramba, se eu não acatar essa informação que o advogado está trazendo, ele vai subir para a segunda instância e lá eles vão reformar. E nenhum juiz quer que a sua sentença seja reformada porque ele ganha uma estrelinha negativa para a sua ascensão a ser desembargador. Então, se você quer participar desse curso de 10 horas, mediado pelas fantásticas professoras Priscila Machado, Verusca Costenaro, com a presença de pessoas ilustres, como a própria professora Poliana, professor Salomão Bonés, Mariana da Aldeia, Alexandre Farinelli, Maura Feliciano, que já participou também. É quanta gente, Nécia Batista. Doutor Valdir. Doutor Valdir Costa de Almeida, só águia. Tá? Você vai fazer o seguinte, eu estou com uma promoção especial de 50% por conta do mês do advogado, o custo vai ser mais ou menos dentro do mês do advogado, né? 31 de julho, 7 de agosto. Então, por conta do mês do advogado, você vai pagar 50% só, mas só que é só por 50 primeiro inscrito. Acabou, senão também não aí quebra, né? Quebra. Quero ser bom, mas eu também não posso quebrar a firma. Então, os 50 primeiros que se inscreverem, vai ter lá agora, só você ir lá no meu perfil do Instagram, se você já se inscreveu, acabar aqui essa live, você vai lá no meu perfil do Instagram, você vai clicar em cima, né, lá do meu InstaBio, e aí você vai clicar em cima do botãozinho que vai te levar para você adquirir. O cupom de desconto é ADV de advogado 50, tudo junto. Mas esse negócio está escrito, esse cupom, ele está escrito lá no próprio botão que você vai acessar para você não esquecer, tá bom? Participa lá, eu quero te ver lá como o próprio doutor Marcelo Fontes está dizendo aqui, ó, excelente curso, aprendi muito e recomendo. Obrigado, doutor Marcelo. Vamos lá, Poliana. Então, falando agora da questão do BPC, não era isso que eu ia falar? Era do BPC? Do BPC para a visão... da aposentadoria do portador de deficiência. Bom, como a visão monocular recentemente foi considerada legalmente como deficiência, antes não era, agora o portador da deficiência, se ele trabalha com uma deficiência, ele tem encurtado o seu tempo de contribuição para a sua aposentadoria por tempo de contribuição. Então, eu sinceramente não sei o cálculo, mas é diminuído. Então, por exemplo, uma pessoa que é cega totalmente, ela vai trabalhar menos anos para poder se aposentar do que uma pessoa que tem visão normal. Uhum. A visão monocular também reduz, porque nesse cálculo da aposentadoria do portador de deficiência, ele tem grau grave, grau moderado e grau leve. A visão monocular pura, o que é visão monocular pura? Olho e visão normal do outro. A visão monocular pura, ele vai garantir leve. Uns 3 ou 4 anos, que já é bom, né? Já economizou. Então, você vai lá e consegue isso daí. Agora vamos para o BPC, famoso BPC. E uma visão monocular garante o BPC? Bom, depende. É uma deficiência? Foi considerado legalmente como uma deficiência. Mas, a lei do BPC não diz só que basta ser uma deficiência. Primeiro, tem que ter mais de 2 anos. Isso é importante. Perdi o olho agora, tem direito? Não, tem que ser 2 anos.
né? Depois de 2 anos da doença. Que eu acho um absurdo, mas tudo bem. Não é um absurdo quando você pensa o seguinte, por exemplo, a pessoa tem uma deficiência, mas às vezes ela sofreu um acidente, ela ficou com o bracinho lá, ficou hemiplégico, ficou com o braço lá caidinho, sem força. Né? Mas ao longo de 2 anos, aquele braço pode voltar a funcionar de novo. Aí a pessoa tem um BPC, então, por isso que eles dão esse prazo de 2 anos, viu, gente? Isso aí não saiu da cachola assim, não. Mas, por exemplo, a perda de visão, quando é que a visão vai voltar? Não vai voltar, mas, então a lei diz assim, são 2 anos. Agora, só que a lei diz que não basta você ter uma deficiência de ordem cognitiva, de ordem física ou de ordem sensorial. São as 3 formas que você pode ter. Bom, não basta apenas você ter uma deficiência. Você tem visão monocular. Essa deficiência tem que te dificultar a concorrer, né, por posto de trabalho como uma pessoa normal. Então, pergunto eu para você, qual a situação que uma visão monocular pode gerar de dificuldade de concorrer a um posto de trabalho? Vou dizer, aí entra o conceito biopsicossocial, né? Que a doutora Poliana é mestre desse tema. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Né? Essa avaliação biopsicossocial, por exemplo, você vê, vamos supor, a doutora Poliana, assistente social, tá? Ela não tem a vista direita dela, embora você olhe seja absolutamente normal, ela é cega, não enxerga nada da vista direita dela. Ora, ela oferece algum tipo de dificuldade, ela tem algum tipo de dificuldade para exercer a função dela, ela é assim desde criança, não tem nada. Então, não adianta BPC para ela. Eu não estou nem entrando aqui na questão financeira não, tá, gente? Da renda. Estou só falando a parte médica. Tem a parte de renda ainda. Então, BPC é mais complexo do que eu estou falando. Mas vamos lá. Agora, imagina que uma pessoa, ela perdeu a visão, mas foi traumático. Então, ela tem um buraco no olho, ela não tem, vamos supor, um olho de vidro, ela ficou com uma deformidade facial importante. Então, ela continua com a visão monocular igual alguém que tem a cegueira, mas não tem alteração anatômica? Continua. Só que quando ela vai, imagina, uma moça dessa que teve lá uma queimadura, perdeu a visão, tem uma destruição facial, você acha que ela consegue, por exemplo, trabalhar numa Avon da vida, por exemplo, numa loja de cosméticos? Ou você acha que ela vai ter mais dificuldade do que uma outra pessoa que não tem nenhum tipo de cicatriz ou coisa associada? Não. Então, esse é o conceito biopsicossocial, parte dele, né? Que é o seguinte, embora as 2 pessoas tenham a mesma visão monocular, a que tem a deformidade facial vai encontrar maior dificuldade de ser integrada num posto de trabalho. Aí ela cabe o seu direito de você batalhar no BPC. Então, gente, entenda uma coisa que eu vou falar para vocês aqui, ó. Ações que envolvam perícia médica não são ações de direito, né? Questões típicas de direito. Por exemplo, se o seu cliente ele tem tanto tempo de contribuição, ele entrou com uma ação, ele entrou com um pedido do INSS, o INSS diz que ele não pode se aposentar, se você provar para o juiz que ele tem aquela contribuição, é indiscutível, vai fechar, a coisa acabou. É causa ganha, nesse caso aí. Mas tudo que envolve perícia médica, você não pode pensar assim. Não é assim que funciona. Porque existem muitas nuances, muitos detalhes, né? E essas coisas que eu ensino no curso. Você precisa sair no curso que eu faço assim, ó, agora eu consigo raciocinar sobre aquilo que eu estou fazendo. Né? Pode falar, doutor. Pensar igual um perito médico pensa, né? Pensar Uhum. igual um perito biopsicossocial, seja ele assistente social ou médico, pensa, né? Tem que botar na Verdade. posição de quem está fazendo a avaliação, né? No caso, para um assistente social, a visão monocular não é impeditivo e nem é limitação nenhuma para afastar, né? Seja para Sim. BPC, seja para auxílio por benefício por incapacidade. Agora, para um agricultor que trabalha com enxada, com uma lâmina, e perdeu a visão agora, começou agora, perdeu, não consegue
enxergar tudo, a qualidade, a totalidade, a perspicácia Sim. lá na lâmina, lá no chão, na terra, no arado. Nesse caso aí, doutora, ele vai ter um benefício por incapacidade temporário. Sim. Temporário. Por quê? Mais ou menos uns 3 meses depois, Deus, quando fez o cérebro do ser humano, fez uma obra de arte. Então, a gente consegue adaptar. Uhum. A pessoa, mesmo tendo uma visão com um olho só, o cérebro consegue discernir a tridimensionalidade das coisas. Então, passados uns 3 meses, esse trabalhador rural não tem mais incapacidade para o trabalho, gente. Olha só, a gente tem que sair. Eu ia fazer uma coisa aqui, mas vou mudar o exemplo, senão a Poliana vai me matar. A gente não pode viver no mundo Ó, da Alice das Maravilhas, né? Alice das Maravilhas, né? também. Como é que é? No mundo da Alice. A O que minha mãe está acontece? presente, ela que escolheu o nome. Então. Aí o que acontece? O que acontece nessa história? Ai, mas o cara perdeu o nome, mas que maldade, querido. Não. A capacidade do ser humano. Agora, se você notou que o seu cliente ele tem uma incapacidade real, né, palpável, aí é outra coisa. Mas, gente, visão monocular para trabalhador rural não o incapacita. Não o incapacita. Por exemplo, visão monocular não te impede de dirigir. Não te impede. Pô, já parou para pensar nisso? Você pode dirigir com visão monocular. Ora, se o cara pode dirigir um carro, que é uma arma, que pode atropelar uma pessoa, que pode bater num poste, ou qualquer coisa assim, por que ele não pode trabalhar? Então, não existe uma incapacidade laboral na visão monocular, para mim, passado, aí falta dizer, passado aquele momento de adaptação, né? O cara leva uma vida normal, gente. Vida que segue, pronto. Então, não adianta vocês, advogados, batalharem por essas coisas. Ah, mas não sei o quê, vou tentar. Faz isso não, querido. É Seja perda de pé no tempo, né, chão, doutor? É perda perda de de tempo. tempo. Exatamente. Perda de tempo. Hoje até postei a respeito disso. Filtrar, né? Tem que, na primeira entrevista com o cliente, você tem que gastar 1h30 no mínimo, puxando tudo que você pode dali. Porque às vezes ele não fala tudo ali, mas ele fala tudo lá com o perito, fala um monte de coisa, e o perito Vou falar sabe uma coisa tirar para ti, tudo. doutora. Oi? Vou fazer uma parábola aqui. Jesus sempre fazia parábola para explicar o que é difícil. Vou fazer uma parábola aqui. Olha só. É o seguinte. Quando a pessoa vai casar com alguém, o que ela faz antes de casar? Ela namora. Por que ela namora? Porque ela quer conhecer a pessoa. Ela vai namorar 6 meses, 1 ano, tem uns até que enrola, 5 anos. Aí a mulher quer bater no cara. Né? Então, a pessoa namora para conhecer. Aí conheceu, viu que realmente é aquilo que queria, casa. Você já viu alguém falar assim, né? Tem até os programas de televisão, já viu os programas de televisão maluco? O cara conhece no dia e já casa naquele mesmo dia. Tem uns programas americanos que faz isso. Pô, alguém casa sem conhecer alguém? Não casa, é maluco. Quem casar sem conhecer tá doido. Né? Não sabe com quem está casando. Então, vamos trazer isso para cliente advogado. O advogado não pode casar com o cliente e abrir uma ação sem conhecê-lo. Tem que namorar o cliente, no sentido de gastar um tempo, não é gastar, investir um tempo em conhecer a realidade, conhecer os detalhes do cliente, para poder julgar se vale a pena ou não. Porque, doutora, hoje nós temos 3 tipos de clientes que chegam no advogado. 3 tipos. Aquele que realmente teve o seu benefício usurpado pelo INSS e você vê que o cara realmente merece, né? Fizeram uma maldade com ele, beleza, isso você vai pegar. Você tem um segundo cliente que o cara está desempregado. E alguém falou assim, vai lá no doutor fulano de tal, que ele nem vai te cobrar nada. Né? Ele tenta uma ação no INSS, vai que dá certo. Então, esse é um cliente que ele não está doente, ele está desempregado. Ele está querendo uma fonte de... uma manobra, ele quer ganhar um dinheiro. E você, advogado, não pode entrar nessa. Porque é o teu nome, o teu tempo, você vai gastar dinheiro com isso, você não vai receber nada em troca, ué. Não é digno ao trabalhador do seu salário. Você tem que trabalhar pensando no retorno.
E agora, só que aí tem o terceiro. Esse terceiro que é perigoso, Poliana. O terceiro é o pilantra. É o pilantra. O que é o pilantra? Aquele cara que quer usar a OAB do advogado para dar um golpe, enganar o perito para ver se ganha um dinheiro. Tá? Esse é o pilantra. Esse é o mais perigoso de todos. Porque o primeiro, o cara foi injustiçado. O segundo é um cara que, coitado, ele está desesperado. Agora o terceiro é o pilantra. Então, você precisa, igual, por exemplo, a menina está namorando com o cara, aí descobriu que o cara está saindo com duas amigas dela, vai casar com um cara desse? Tá maluco? Então, olha, ó, fila que roda, que anda, próximo, dispensa o cara. A mesma atitude tem que ter o advogado, ele tem que saber escolher o seu cliente. Escuta uma coisa, quem escolhe o cliente é o advogado. Porque o contrato de risco, Poliana, não é para o cliente. O contrato de risco é para o advogado. Sim. Não é verdade? Exatamente. Cadê os coraçõezinhos aí para Poliana? Dedo aí, ó. Se maquiou, se produziu, colocou uma imagem bonita, uma pena lá atrás. Eu tô aqui com um casaco, tô simples, eu sou isso mesmo aí, ó. Mas o que acontece? Cadê o coração para ela? Tá investindo aqui para 8 horas da noite, tá falando para você e você não manda coração para ela? Doutora Simone, um beijo no seu coração. Espero que você já esteja melhor. É isso aí, doutora Simone, tem que peneirar. E assim, porque qual é o advogado que nunca passou vergonha e quis enfiar debaixo da mesa quando o juiz, o perito mesmo, começou a fazer perguntas e ele falou um monte de asneira, né? Qual é o advogado que nunca passou por isso, né? Eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo. Eu fui perito do juízo. Para quem não sabe, vamos lá. Eu sou médico do trabalho, tá? O pessoal que está me conhecendo aí. Sou médico do trabalho, não sou advogado, não. Minha esposa é advogada e minhas duas cunhadas. Você já viu que se eu andar fora da linha, eu tô lascado. Bom, mas ó, eu fui perito concursado do INSS por 10 anos. Eu sou médico do trabalho, de uma grande empresa. Eu fui perito do juízo de varas trabalhistas, de varas cíveis, fui perito do Ministério Público, né? Fui concursado do Ministério Público Federal. Então, isso tudo me deu uma visão, um entendimento para poder compreender como é que funcionam a cabeça do juiz, a cabeça do advogado, a cabeça do paciente. Eu fiz mais de 30 mil perícias já nos meus mais de 15 anos de atuação. É muita perícia, é muita perícia. Então, o perito, ele consegue detectar o sem vergonha, o simulador, né? Então, eu vou contar um fato, um caso que aconteceu comigo, né? O cara entrou com uma ação, porque eu trabalhava como perito da vara trabalhista. Entrou com uma ação dizendo que ele tinha uma incapacidade para o trabalho, tá? Acometendo os ombros dele. E não podia mexer o ombro de jeito nenhum. Esse caso, perdão, eu era assistente técnico da empresa. Ele disse que desenvolveu isso aí ao trabalhar numa empresa, numa indústria. Beleza. E disse que não podia mexer, que era um absurdo e tal, piriri, que eram dores insuportáveis. Aí eu, como um bom perito, na verdade, assistente técnico, né? Investigando o caso. Você não pensa que o assistente técnico não investiga? Ele investiga, gente. Eu fui lá e fui atrás do Facebook dele e peguei, um mês antes da perícia, o cidadão estava feliz da vida fotografando a reforma da casa dele. Ele serrando madeira, botando piso, né, assentando o piso com martelo, ele feliz da vida assim, ó, tá, ali, né, jogando bola, posou assim, ó, sabe, futebol? Ele botou a mão em volta dos ombros, assim, dos colegas lá, sorrindo, jogando bola. Beleza. Aí, eu peguei esse material, comuniquei aos advogados da empresa, falei, deixa comigo. Levei esse material, mandei eles imprimir, imprimiu, muito bonito, né, em foto, aí tô lá, eu com aquilo guardado na manga. Como é que você tá? Ah, porque a empresa é um absurdo, que aí me machucou, eu não sou mais ninguém, e piriri, que eu não posso mover o braço e tal. Você não consegue fazer nada, mas não, meu braço tá parado, e piriri. Eu falei assim, cara, vamos lá, levanta o braço. Ai, 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 ai.
não levantava o braço. Eu falei assim para o perito, doutor, veja essas imagens aqui. Aí eu dei para ele aquelas fotos. Rapaz, o perito só fazia assim, ó. Pegava assim, levantava o óculos, olhava para o cara, olhava para a foto. Olhava para o cara, olhava para a foto. Ele falou assim, olha aqui, ó. Como é que o senhor diz que o senhor não está conseguindo trabalhar, que o senhor não pode mexer o seu braço? Olha essas fotos aqui. Só acha que o senhor está enganando quem? Caraca! Aí ele falou assim, quer saber? Se quiser me dar o direito, dá. Se não quiser, não me dá, não. Fala desse jeito. Aí eu já olhei, já sorri para o perito já ficou tranquilo. Ele conduziu o resto da perícia lá e detonou o cara. Mas ele detonou. Aí, presta atenção, coitado do advogado, doutora Simone, coitado do advogado. Por quê? Ele levou ferro do perito e meu. Porque eu falei, é má fé e não sei o quê, lá, lá, lá. E o cara tomou, além da sucumbência, que agora é sucumbência, tomou má fé, cara. Então, cuidado com quem você pega para defender. Né? A doutora Simone me contou uma vez uma história que ela passou por isso também, coitada. Ela foi ludibriada. Por isso que o advogado, não estou dizendo que o advogado fez isso sabendo. Não, ele é louco. Pegar um cara pilantra, ele não soube, mas ele não foi cauteloso. Né? A doutora Simone agora disse que nunca mais cai numa esparrela dessa. Não foi com ela que aconteceu, não, tá, gente? Ela aconteceu outro caso. Isso aí foi um caso que eu participei como assistente técnico de uma empresa. E isso deve ser caso, assim, mensal para todos os previdenciaristas, né? Infelizmente, assim, o cliente chega, conta a história dele, da forma dele, com o papel que ele tem, e aí depois o documento vai chegando aos poucos, da forma com que dá. E aí não consolida a verdade. Aí o advogado fica sempre achando que vai ter alguma coisa, alguma evidência, alguma materialidade favorável, e acaba que nunca chega. Então, assim, previdenciarista tem que entender, fazer um mindset, assim, nivelar, calibrar com o perito médico, doutor Marcelo, né? Não tem como não pensar como um perito na hora de estar ali. Você vê, por exemplo, hoje eu fiz de manhã uma live fantástica também com o professor Salomão Boanés, que é parceiro. Ele foi gerente do INSS, ele largou o concurso público para ser advogado. Aí ele me contou o seguinte, olha só, olha como é que as coisas batem. O Brasil, a média de pessoas com benefício previdenciário no Brasil, benefício por incapacidade, é 3 vezes a média mundial. Gente, tem alguma coisa errada. Por que é 3 vezes a média mundial? Aqui nós temos as leis mais rígidas do mundo, em termos trabalhistas. As nossas leis trabalhistas são rígidas ao extremo. Né? Bom, muito bem. Aí, o que isso está dizendo para mim? Que 33%, né? 33% são casos reais. O resto é coisa esquisita. Então, 2/3 são casos estranhos. Aí o doutor Salomão me trouxe essa pérola. Olha o que ele falou assim, Marcelo, as ações previdenciárias feitas contra o INSS perde 30% das ações. Ou seja, bate certinho com essa estatística. 1/3 das ações o INSS perde. Por quê? Porque, de fato, dessas 3 pessoas que vão para uma ação judicial, 2 armaram, ou é um pilantra, ou é alguém que estava querendo arranjar alguma coisa para complementar a sua renda, mas um deles realmente tinha uma incapacidade laboral e foi reconhecido lá na justiça. Então, esses dados batem. Então, o advogado precisa ficar muito atento. E você, querido, que é segurado, que está assistindo essa live, presta atenção. Se você tem uma doença, essa doença gera sintomas. E se esses sintomas te impedem de trabalhar e você é um contribuinte do INSS, você vai lá, marca a sua perícia e passa. Se for negado o seu benefício, vá atrás de um bom advogado. Se aquele seu advogado falar com você, tá bom, me dá aqui que eu vou fazer, sem conversar com você, você diz, não, dá aqui que eu vou procurar outro. Advogado tem que ouvir, tem que conversar, tem que entender o seu caso, senão é furada. Né? Não é só segurado furada que existe, não, existe advogado furada também, né?
Existe perito furado, existe juiz furado, existe tudo Ser furado. humano, né, Então, a gente tem que doutor? saber discernir quais são os bons profissionais dos profissionais que não são bons. O filtro e a peneira vai para o ser humano, né? Não é para o profissional, né? Infelizmente. Em toda categoria há pessoas Sim. equivocadas, né? Ô, doutor Marcelo, eu não vou tomar mais o seu tempo, não. Eu te agradeço muito por ter, depois de um dia de trabalho cansativo, vim aqui a meu convite, ofertar tanta informação e eu gostaria de agradecer e assim me coloco à disposição quando você precisar também me chamar. E eu gostaria também de lembrar o curso do senhor, qual é a data? Eu esqueci. Dia 31 de julho, dia 7 de agosto, promoção de 50%. É só você ir lá no meu perfil, Dr. Marcelo Lima, clicar lá no InstaBio, que lá na minha bio tem um linkzinho, você clica no link, aí você vai acionar o botão e tem lá, nesse botão para você, é um botão que ficou desse tamanho, que eu botei o texto lá para se inscrever, e lá dentro tem o cupom. O cupom é ADV50. Se você não colocar o cupom, você vai pagar uma coisa cheia, depois vai reclamar para mim. Coloca o cupom para receber 50%. Mas só que é só para as 50 primeiras pessoas e ó, já tá acabando. Então corre lá para você não ficar de fora dessa promoção. Que maravilha. Então é isso, gente. Muito obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigada, doutor. Espero muito Eu que sucesso agradeço. aí no teu curso, nas tuas vendas e só coisas boas, para ver se os previdenciaristas aprendam a entender a cabeça de um perito, para ver se É consolida verdade. mais e dá uma peneirada nos processos. Isso aí. Isso aí é uma expressão da doutora Simone Batista, nossa É, filha Águia, e ela fala, tem que peneirar. É isso aí. Peneirar. e é isso Muito mesmo. obrigado pelo convite, estou à disposição. Sempre que a doutora quiser me chamar aqui, é um prazer. Nós somos parceiros. A doutora é uma das professoras do Águiaflix. Se você não conhece esse canal Águiaflix, Ah, vai é. ser o maior canal de direito previdenciário na prática. Só estou chamando gente boa. Quem está lá? Professora Poliana, professor Valdir Costa, Marcelo professora Tassinari. Verusca, Marcelo Tessinari, Simone Lima, Mariana Galdeia. Olha aí, ó. É gente que não tem mais, é que eu esqueço, é tanta gente. Luciana Mara, do Luciana Advogada Mara, isso Militar, aí, isso né? aí, isso aí. É gente que não acaba mais, né? Só gente Então boa. tá. Então você se inscreve Muito lá, obrigada, Águiaflix. doutor. Muito Fica com sucesso na Deus. sua história. Muito obrigada, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite para vocês. Tchau, tchau.